Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Guarde a sua Bíblia aí, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Peça para Ele falar com você nesta noite. Peça para o Senhor falar ao seu coração nesta noite. Senhor, esta é a tua palavra, Deus. Meu Deus, fala com cada um de nós nesta noite. E, meu Deus, que a tua palavra seja especial para cada um, Pai. Fala comigo, fala com a minha casa, a minha família, com os meus irmãos, com cada um, meu Deus, de nós. E, meu Deus, que a nossa vida seja transformada, Pai. Que tudo na nossa vida seja renovado, para que nós possamos, meu Deus, alcançar a tua boa e poderosa vontade nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que seja o teu Espírito Santo falando com cada um de nós, Pai. Usa, Senhor, a minha boca, a minha vida, como um instrumento nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos. Diga amém, igreja. Assente-se no teu lugar. O Senhor, Ele fala aqui a Israel, a Jacó. Ele fala: Israel, eu te chamei. Jacó, fui eu quem te escolhi. Não foi você que me escolheu, foi eu quem te escolhi. Às vezes a gente acha que nós escolhemos estar na igreja. Às vezes nós achamos que nós escolhemos servir ao Senhor. Mas o Senhor tem algo para te dizer. Não se engane. Fui eu quem te chamei. Fui eu quem te escolhi. É o Senhor quem nos escolhe. A própria palavra diz que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. No dia em que nós fomos formados, no dia da nossa concepção, Ele estava ali. Ele já nos conhecia. E outro dia eu vi um vídeo, mostrei para a pastora, do momento da fecundação, onde o espermatozoide entra no óvulo. Todo mundo sabe que é assim que funciona, né? Naquele momento, assistido por microscópio, tem uma reação que é como se fosse um flash de uma câmera fotográfica. A luz brilha ao redor daquele óvulo. Depois pesquisa para você ver. É um momento rico. É um momento em que Deus fala que desde o ventre da nossa mãe, Ele nos conhece. E ali parece que foi o Espírito Santo que fez aquilo acontecer. Daquela luz brilhar, de tão lindo que é. O momento da concepção, é ali que Deus já nos conhece. E muitos falam que a vida só existe depois da 12ª semana, a vida só existe depois que a criança sai da barriga da mãe. Continuam tentando enganar a gente. Continuam de todas as formas possíveis fazer um assassinato legalizado. E aqui eu não estou politizando nada, só estou falando daquilo que a palavra de Deus nos diz. Que desde o ventre da nossa mãe Ele nos conhece. Que Ele nos deu a vida. E se Ele nos conhece lá dentro da barriga da nossa mãe, é porque lá dentro tem vida. Ali dentro já havia a vida. Então o Senhor, Ele te escolheu, Ele te chamou. E não foi depois da sua vida adulta, não foi depois da sua juventude. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou no ventre da sua mãe. Pastor, mas como isso é possível?
Porque tem tantas variantes, tantas decisões que poderiam ser tomadas no meio do caminho. Um rei chamado Saul, no segundo ano do reinado dele, e eu vou dar um breve resumo, porque isso é uma pregação para outro momento. No segundo ano do reinado dele, ele fez besteira, ele desagradou a Deus. E o profeta Samuel falou para ele: olha, o que você fez foi imperdoável, Deus ficou muito irado com você, você tomou decisões que você não podia ter tomado. E Deus falou para ele: eu já estou escolhendo outro para te substituir. Eu já estou preparando outro para te substituir. Mas aquele outro não tinha nem nascido ainda. Davi foi nascer muitos anos depois. E a gente lê a Bíblia tão rápido, na leitura dos versículos, que parece que aconteceu agora, foi no dia seguinte, no outro dia, no segundo seguinte, no minuto seguinte, mas não, se passaram anos, até que Deus fizesse nascer Davi, fizesse com que ele tomasse as decisões que ele tomou, o orientasse, o direcionasse. E às vezes você pode dizer assim: pastor, eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Quem não fez, levanta a mão. Ninguém. Deus conhece você. Deus sabe de tudo que está aí dentro. Deus sabe por tudo que você já passou. E mesmo assim, Ele te escolheu. Olha que interessante isso. Mesmo assim, mesmo você não sendo perfeito. A pastora é perfeita. Só para deixar relatado aqui. Preciso ganhar meu ponto hoje. Mas, mesmo nós sendo imperfeitos, mesmo nós sendo falhos, o Senhor nos ama, o Senhor nos chama, o Senhor nos escolhe. Não, pastor, eu não. Tenho certeza que eu não. Você tem uma certeza que está totalmente equivocada. Porque o Senhor chamou a todos. E todos que Ele chamou, Ele escolheu. E todos que estão aqui dentro, todos que estão ouvindo essa palavra, Ele chamou e Ele escolheu. Porque senão você não estaria aqui hoje. Senão você não estaria recebendo essa palavra hoje. O Senhor te chamou. E Ele não chamou você para você ter um ministério de esquentar banco. Porque tem gente que acha que tem um ministério na igreja que é de esquenta banco. Não existe. Nessa igreja, pelo menos. Aqui eu posso dizer que não tem. Entendeu? Não tem. Você vê que você fica bastante tempo de pé, né? Então não dá nem tempo de esquentar o banco. Então esse ministério não existe. Não existe. Não foi para esquentar banco que Deus te chamou. Deus te chamou para mais. Deus te chamou para algo além. Fala para quem está do seu lado: Deus te chamou para mais. E às vezes você vem para a igreja porque você fala: não, eu vou ver se lá na igreja eu encontro as respostas que eu preciso. Eu vou para a igreja para ver se lá na igreja eu encontro as ferramentas que eu preciso para eu poder vencer em determinadas áreas da minha vida. E na igreja nós encontramos as ferramentas. Na igreja nós ouvimos a palavra de Deus e Ele nos dá a direção em tantas coisas. Em todas as coisas que nós quisermos, em todas aquelas que nós permitirmos que Ele entre, Ele entra e nos orienta. Mas nós precisamos dar espaço para o Senhor. Nós precisamos querer que Deus haja na nossa vida e através da nossa vida. E quantas pessoas vêm para a igreja buscando ferramentas para a vida? E não está errado. Está certo? Porque na palavra de Deus estão todas as ferramentas que nós precisamos. Um amigo meu, pastor amigo meu, ele fala assim que ele trabalha com manutenção predial. E ele fala assim, muitas pessoas dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, né? Ele fala assim: a ferramenta é o melhor amigo do homem. Cada um acha o que quiser, tá bom? Não me apedreje por isso. Mas as ferramentas bem aplicadas, elas são poderosas para a gente poder transformar as nossas vidas e as vidas das pessoas próximas a nós.
A ferramenta certa na mão de alguém habilidoso, ela faz algo extraordinário. Quantos soldadores a gente tem na igreja? Tem alguns, né? Gente que entende de solda. Põe um negócio, uma ferramenta dessa na minha mão, para você ver o estrago que eu faço. Literalmente um grande estrago, porque eu não tenho a mínima ideia do que fazer. Mas você dá uma ferramenta dessa na mão de uma pessoa habilidosa, ela faz arte, ela faz algo maravilhoso, faz um serviço de excelência. Não é assim? É ou não é, irmãos? A ferramenta certa na mão da pessoa certa transforma. Fala comigo, a ferramenta certa na mão da pessoa certa transforma. Mas tem que ser a ferramenta certa. A ferramenta certa. E a ferramenta certa nós precisamos buscar ela. Nós precisamos encontrar. E hoje você vai receber ferramentas para que a sua vida seja transformada. O que Deus vai entregar para você hoje é para que você melhore a sua vida e a vida do próximo. Pastor, mas o senhor começou falando Jesus voltará. E esse é o tema desta mensagem, Jesus voltará. E daqui a pouco você vai entender tudo se encaixando. O Senhor, Ele olha para nós e Ele se compadece de nós. Abre a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Versículo 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Somente até aí. O Senhor Jesus está declarando ali que os campos estão brancos. A colheita, ela está pronta para ela ser recolhida. Está tudo pronto, mas tem poucos trabalhadores, poucas pessoas para executar o trabalho. E Jesus fala: peça ao Senhor que plantou isso tudo, peça para o dono dessa plantação mandar os ceifeiros, os trabalhadores, para que possam fazer a colheita, porque o trabalho é muito grande. Fala para quem está do seu lado: o trabalho é muito grande. O trabalho no reino, ele é grande. Por isso que eu disse que não tem ministério de esquentar banco. Não tem o trabalho de esquentar banco. Não existe. Cada um de nós somos trabalhadores do reino. Pastor, eu nunca ouvi isso. Pastor, eu não quero. Não tem que querer. Aquilo que de graça você recebeu, de graça você dá. O Senhor, Ele te deu o melhor? Sim ou sim? O Senhor, Ele resgatou você quando você estava num buraco? Quando eu estava lá no buraco, Ele me puxou tão forte, que o amor dEle me impactou a minha vida. Eu não posso guardar isso só para mim. Eu preciso espalhar isso por onde eu for. Eu preciso levar isso por onde eu for. Eu preciso falar: Senhor, eu não sei fazer, mas se o Senhor me orientar, eu faço. E essa é uma conversa que eu tenho de forma rotineira com Deus. Senhor, às vezes eu não sei o que fazer, mas me orienta, me dá a direção,
Eu falo para Deus: Deus, eu sou obediente. Falo o que eu tenho que fazer, eu vou e faço. Porque eu preciso fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, e não aquilo que eu acho da minha cabeça. E graças a Ele, Ele orienta, Ele dá a direção. E às vezes é algo que eu não concordo, porque eu acho que tem que ser diferente. E se eu acho alguma coisa, eu não tenho certeza. Quem tem certeza de todas as coisas? É Deus. Eu posso achar diferente, mas quando Deus fala, eu preciso fazer da forma como Ele está me dizendo. Porque se eu fizer da forma como eu acho que precisa ser feito, não vai dar certo. Um dia uma pessoa na porta da igreja falou: pastor, eu não concordo. Eu falei: você não concorda com o quê? Eu não concordo com o senhor. Eu falei: você tem todo direito de não concordar com o senhor. Não, eu não concordo com você, pastor. Eu falei: você também tem todo direito de não concordar comigo. Eu vou sair da igreja. Eu falei: fica à vontade, a porta já está aberta. Nossa, pastor, o que eu posso fazer, gente? Podem dois andarem juntos se não estiverem em concordância? Não tem como. Pergunta para a mulher que está do seu lado se ela anda com você se não concorda. Não anda. Pergunta para o marido que Deus te deu se anda junto se não concorda. Não anda junto. Vai para que lugar desse jeito? Não funciona. Ô pastor, às vezes o senhor parece meio radical. Radical não, as pessoas estão indo para o inferno. E se a pessoa quer ir para o inferno, o que eu posso fazer? Satanás todos os dias traga pessoas para irem para o inferno junto com ele. Todos os dias. E todos os dias nós oramos e pedimos para Deus: Deus, nos dá estratégias, porque o inferno não pode prevalecer. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Esta é a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. Mas se a pessoa não concorda, eu não posso fazer nada. Ou está junto ou não está junto. Pastor, é duro isso. É, claro que é duro. É duro, muito. Mas a palavra de Deus diz que o reino é tomado por esforço. Ô pastor, e a graça? A graça é para que nós possamos alcançar o reino de Deus. A graça é para que nós possamos ser salvos. A graça é para que nós não soframos neste mundo e nem no inferno. Mas o reino de Deus é tomado por esforço. Então eu preciso me esforçar. Fala para quem está do seu lado: eu preciso me esforçar. Mas quando eu me esforço sozinho, eu luto muito. Quando nós estamos juntos, a nossa força se multiplica, o nosso alcance se expande, a gente vai mais longe, a gente consegue fazer mais e mais rápido. E é o Senhor quem vai nos dando estratégias. E a palavra de Deus diz aqui que Jesus se compadeceu das multidões. Ele viu o tanto de pessoas, não apenas que estavam ali, ele viu você, ele viu a pessoa que está sentada do seu lado, ele olhou para mim. Jesus se compadeceu das multidões, não foi apenas daquele povo que estava ali perto dele, foi de todos nós. Ele sentiu compaixão. E se nós recebemos compaixão dele, se nós recebemos dele o amor, por que nós não vamos propagar isso? Por que nós não vamos levar isso adiante? Jesus está voltando. Pastor, meu tataravô já falava isso, meu bisavô, meu avô, meu não sei quem. E você vai continuar ouvindo. E se não acontecer o arrebatamento, Jesus vai voltar para a sua vida um dia. Você está preparado? Você está preparado? Pergunta para quem está do seu lado: você tem certeza da sua salvação? Você está preparado? Se você
fechar os seus olhos na sua cama hoje, e amanhã você não abrir os olhos, você sabe onde a sua alma vai estar? Você tem certeza que quando você abrir os olhos novamente, você verá Jesus diante de você? Você tem certeza disso? Porque nós precisamos ter essa certeza. E às vezes as pessoas brincam de serem crentes. Elas falam, eu vou no culto só no domingo à noite. Falam, eu quero passar a eternidade com Jesus. Jesus, eu quero passar a eternidade com você. Mas eu só vou na igreja no domingo à noite. Não quer passar a eternidade com Jesus, coisa nenhuma. Hipócrita. Ô pastor, o senhor está sendo duro. Se eu não for duro com você, você vai para o inferno. Eu preciso falar a verdade para você. Eu preciso falar a verdade às vezes dói. Pastor, eu vou sair da igreja, nunca mais eu vou voltar. Problema seu. Porque aqueles que vierem e permanecerem serão salvos. Tem gente que, uma vez uma pessoa falou, pastor, eu gosto que o senhor fala as coisas direto. Falou para a pastora, pastor, eu gosto que o senhor fala na lata, não tem problema de falar as coisas. Mas um dia essa pessoa precisou ouvir uma coisa na lata, e não foi nada parecido com o que você está ouvindo hoje, porque você tem um lombo forte, você está aguentando. Pessoas fracas já teriam levantado e teriam saído. Essa pessoa ouviu uma palavra, mas muito, põe assim umas 10 vezes mais suave que isso, e sabe o que ela fez? Saiu da igreja. O pastor foi duro comigo. O reino de Deus é tomado por esforço. O meu pai, ele falava assim, ó, pode bater, ó. Aqui tem homem, eu aguento o tranco. Faz assim comigo, fala assim, ó. Pode bater, faz assim. Faz, tem coragem não? Faz assim, pode bater. Aqui eu aguento. O Senhor não chamou covardes. O Senhor chamou para si um povo forte. Um povo que é ousado. Um povo que tem coragem. Mas você pode dizer, pastor, eu não tenho coragem. Às vezes de falar da palavra de Deus. Eu não tenho coragem eu não tenho habilidade de falar das coisas de Deus. Eu já passei por isso tanto, irmãos, na minha vida. E ninguém vai ser crucificado por causa disso. Pastor, eu sou tímido, eu sou tímida. Às vezes, eu não consigo falar com as pessoas, eu até quero, mas não vai, eu tenho medo às vezes. Quem tem coragem de levantar a mão que passa por isso? Você já teve coragem de levantar a mão, graças a Deus por isso. Olha aí. Por quê? Porque às vezes a gente se acovarda. Por que às vezes a gente fica tímido? E eu não estou batendo em você, eu estou falando. Isso acontece com todos nós. Tem gente que é desinibido por natureza. Consegue fazer as coisas assim de uma maneira tão natural. E tem gente que precisa treinar. Quantas vezes na minha vida eu fiz o esboço e eu treinei, pregava para o espelho, para ver como é que ia sair. Para ver se estava tudo certo, para me ouvir falando, para ver o tempo se dava, para ver se o que eu falava estava certo. Quantas vezes? Quantas vezes eu ensaiei o que falar para uma pessoa sobre Jesus, e eu ensaiava, na minha cabeça estava tudo tão lindo, o roteiro estava maravilhoso, perfeito. Aí a pessoa falava um negócio que não estava no meu roteiro, porque eu não tinha combinado com ela. E não conseguia falar. E isso às vezes eu me sentia cobrado. Eu falava para Deus, Deus, eu não consigo, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Como é que eu vou fazer, Deus? Eu sinto a necessidade de falar do Senhor, mas às vezes
não sai, eu não sei o que falar. E Deus foi trabalhando, Deus foi fazendo. Eu comecei assim, Deus abençoe. Quando a pessoa fazia alguma coisa para mim, eu falava, obrigado, viu? Deus abençoe. Eu falava, consegui. Falei, Deus abençoe. Aí um dia, eu falei, Deus abençoe, viu? Jesus te ama. Eu falei, meu Deus, eu tive coragem, consegui falar um Jesus te ama. Saiu. Eu falei, ufa. E Deus vai dando estratégias, ferramentas, para a gente fazer algo. Aquilo que nós recebemos, nós precisamos dar. Aquilo que nós recebemos do Senhor, nós precisamos passar adiante. As pessoas precisam saber que nós somos cristãos. As pessoas precisam saber onde nós vamos, que nós servimos a Deus. Pelo seu comportamento, pelo seu falar, pelo seu testemunhar. Numa oportunidade que você falar para o seu chefe, ou para quem está abaixo de você hierarquicamente, obrigado, viu? Deus abençoe. A pessoa vai falar, opa, valeu. Tem muitas pessoas que eu falo, Deus abençoe, passam no pedágio, a pessoa dá o ticketzinho lá, Deus abençoe, obrigado. A pessoa nunca recebeu isso na vida. E às vezes aquilo para aquela pessoa naquele dia, faz a diferença no dia dela. Uma simples palavra pode fazer uma grande diferença. Só que essa palavra, ela tem que ser carregada do que nós lemos aqui, compaixão. Você tem que olhar para o próximo e falar, essa pessoa não pode se perder. Essa pessoa precisa conhecer Jesus, que me salvou, que mudou a minha vida, que transformou a minha história. E se você falar para essa pessoa, que Deus abençoe o seu dia, talvez em algum momento ela volte para você e fale assim, lembra tal dia que você falou assim, Deus abençoe seu dia? Você vai falar, lembro. Então aquele dia eu fui livre, Deus me livrou de um acidente. Aquele dia Deus me livrou de ficar desempregado. Aquele dia Deus fez tal coisa comigo. Por causa de uma palavra liberada. Por causa de uma simples palavra sua. Um dia, eu estava em São Paulo e encontrei um dos primeiros pastores que passaram pela minha vida. Um chinês, difícil de entender o que ele falava. Chinês de verdade, tinha vindo da China, se converteu, já um senhor. E ele pregava o evangelho, a gente tinha que ficar assim, olhando para a cara dele, para a boca dele, para ver se a gente pegava pelo menos ali uns 20% da mensagem. Mas um amor aquele homem, eu acho que ele já foi para o Senhor já. Daniel Zen, o nome dele. E eu fiquei anos sem saber da vida desse homem, por onde ele estava, mais de 15 anos. Um dia eu saindo do metrô em São Paulo, indo para o meu trabalho, quando eu viro a esquina, eu vejo esse homem assim, com um cartãozinho de visita, Jesus te ama, Jesus te ama, entregando para todo mundo que saía do metrô. Eu olhei ele, peguei o cartãozinho, obrigado, Deus abençoe. Falei, ele não ia me reconhecer, porque tinham passado muitos anos. Eu falei, Deus, obrigado pelo Senhor ter me mostrado isso. Estava com saudade dele, só de ver ele, com toda a dificuldade dele falar o português, ele falava, Jesus te ama. E eu tenho certeza que muitas pessoas que por ali passaram e receberam um cartãozinho dele, com uma mensagenzinha bíblica, tiveram as suas vidas transformadas. Aquele dia para mim, foi um dia de grande felicidade. A minha vida naquele dia, foi renovada no Senhor. Faça algo. Fala, pastor, eu tenho vergonha. Eu já tentei, eu não consegui. Pastor, às vezes eu tenho medo de falar, eu não sei como é que pode ser, o que vai acontecer, o que pode acontecer se eu falar. Às vezes eu vou falar, eu já pensei em falar algo, mas na minha cabeça bloqueia, não vai. Quem passa por isso? Eu vou orar por você daqui a pouco, para que você vença isso. O Espírito do Senhor, Ele vai te ajudar a você vencer isso.
Você tem coragem para receber essa oração? O Espírito do Senhor vai te fazer transformado. É Ele quem faz. A seara é dele. Ele é o Senhor que plantou essa plantação gigante. É Ele que é o dono disso tudo. Ele não vai dar as ferramentas que nós precisamos para fazer o que precisa ser feito? É claro que sim. Mas você precisa dizer: Senhor, eu quero. Fala comigo: Senhor, eu quero. Você precisa querer. Sabe por quê? Eu não estou falando de recompensa nenhuma. Não estou falando de recompensa. Hoje a palavra não é sobre recompensas. É sobre fazer o que precisa ser feito. E mesmo sem você saber de alguma recompensa, você ainda disse: eu quero. O que o Senhor tem para você é muito mais do que você pode pensar, imaginar, sonhar, rabiscar, projetar. É maior. Mas dê o seu passo. Fala: Senhor, eu quero. Repita comigo: Senhor, eu quero. Graças a Deus. Romanos 8, 31 e 32 diz assim: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O Senhor, através de Jesus, quer te dar todas as coisas. Tudo o que você precisa, tudo o que você não precisa, para você ter em abundância, para você fazer mais, para você ir além, para você se desafiar, para você se sentir desafiado, porque você, em nome de Jesus, vai vencer todos os desafios. Aleluia! Graças a Deus. Havia em Apocalipse, numa visão de João, lá na ilha de Patmos, 7 igrejas. Fala comigo: 7 igrejas. São as 7 igrejas do Apocalipse. E para 6 delas, Jesus, ele manda escrever cartas. Para 7 ele escreve cartas, mas para 6 ele fala: eu conheço as suas obras. Conheço as suas obras. Para outra ele fala: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Mas para a igreja de Esmirna ele fala assim: eu conheço a sua dor. Eu conheço o seu sofrimento. Eu sei pelo que você está passando. Eu sei que você passará por lutas muito difíceis. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas já nos dá o consolo. Diz assim: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ali Jesus diz: eu conheço a tua dor. Eu sei onde o calo está apertando. Eu sei onde está doendo. Eu sei o seu sofrimento. Eu conheço o seu sofrimento. Mas permaneça firme, porque você herdará a coroa da vida. Permaneça firme, porque a recompensa que eu tenho para você é muito grande. O que eu tenho reservado para você é gigantesco, é enorme. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer desceu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o servem, para aqueles que o buscam. O que Deus preparou para você é muito grande. O que Deus tem reservado para você é maravilhoso.